Antes de começar a falar do melhor assunto do mundo, eu posso desabafar aqui com vocês? Que tipo de família é essa? Eu chego aqui e conto uma dificuldade da minha vida, que é o meu processo de calvície, é o meu cabelo indo embora. Eu espero um pouco de apoio de vocês. E sabe o que eu vejo aqui nos comentários? Caramba, parece o Vegeta. Que isso? Por causa do M, tá ligado? Que isso, mano. Ai, Vascão, meu Deus do céu, obrigado por isso. Ai, família, vocês são fera demais, é isso. Ai, no momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, boa tarde, uma excelente sexta-feira, e chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Quero destacar aqui o JP, né, no Avaí. A gente teve aí o retorno do Barros. É bom o Vasco também, né, contar com esse jogador para o ano que vem. Falar um pouco aqui também da situação do Leandrinho. Ontem a gente teve conhecimento que esse atleta está negociando com o clube da Bélgica. Tem um detalhe aqui importante nesse sentido, informação do Joel Silva. Mais uma vez falar sobre os reforços do Vasco, dessa vez trazendo aqui a visão do Mansur e também do Alex. Estavam comentando ontem no Troca de Passes. Vamos debater aqui sobre isso. E quero resenhar também com vocês sobre Felipe Coutinho. A galera que é do clube dos passadores de pano. Vocês estão ainda? Carteirinha, tá em dia, saiu, revoltou, não gosta mais. E os críticos? Entraram? Estão aqui ainda? Por quê? O programa lá da TNT Esportes, né? Me parece que eles estavam debatendo o retorno de alguns jogadores, aí Alex, Neymar, entre outros, né? E aí, claro, né, estavam debatendo o Felipe Coutinho. E a pergunta foi essa, ó. A volta do Coutinho para o Vasco foi decepcionante? Vamos debater sobre isso, porque eu tenho uma boa teoria família vascaína. Estamos falando aqui de um gênio, tá? De um gênio. Chega aí, como eu disse, tem muita resenha. Mas antes, dá aquela força pro Vegeta, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa também para fortalecer o trabalho do Thiagão. Além disso, opa, chega aí estagiário, aqui, deixa eu falar da parceira do canal, que é a GoCase. Hoje eu vou estrear a minha garrafa, tirar aquela onda na academia. Acabei só indo uma vez essa semana, família. Chamei o Raul outro dia, ontem dei um rolê com a princesa. Então hoje eu volto pra academia, vou fazer ali um peitinho, um tríceps, tirando onda com a GoCase. Então faça o mesmo aqui que o Thiagão. Compre na GoCase e perto de finalizar a compra vai estar lá, cupom Família Vasco. Você vai ganhar um desconto e vai estar ajudando aqui o Thiagão. A galera tá comentando aí também, ué, Thiago, faz um implante. Ué, família, você tá pensando que é assim? Já viu o valor do implante? Pro Thiago deixar de ser Vegeta não é mole, não. É papo de muito papel colorido. Então dá essa moral aí, de repente tu compra na GoCase, faça aqui uma merendinha e bota o cabelo, né? Pra não ficar careca, já que eu não conto com uma boa face. Então me ajuda aí, família vascaína. Tem capinha do Vasco que você pode personalizar. A garrafa também, ó, eu personalizei. Coloquei o nome da minha filha. Tem aqui também o cabelo, eu mexi lá. É show de bola o site, muito fácil também de você personalizar, de você escolher as artes, família. Tem bolsa térmica, tem mochila, tem mala, né, pra viagem, copo pra você tomar aquele gelo, água, refri, suco, que seja ficar gelado. Tem de tudo na GoCase com muita qualidade. É o que eu venho falando aqui. Entrou no site da GoCase, é difícil você não comprar alguma coisa. Mas comprando, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco. Beleza? Seguindo aqui a nossa resenha, eu tava vendo essa página aqui, PFQL Oficial, destacando, né, os jogadores com 20 anos ou menos, né, que estão atuando aí na Série B, que mais marcaram gols, né? E o JP aqui tá na liderança, com 4 gols em 16 jogos, né? E eu acho assim que é um jogador muito qualificado, né, interessante. Ele ajudou, ele contribuiu, claro, em poucas partidas, né? Depois ele perdeu espaço em 2024, ali com o Rafael Paiva. Mostra ser um jogador com recurso, com um bom porte físico. É um cara também que pensa assim, né, numa questão até de estrutura para a carreira dele. Eu lembro que a gente até destacou aqui que ele conta com uma empresa que eu acho que também trabalha com o Bruno Guimarães para analisar, avaliar cada adversário dele, né, para ele entender ali os duelos que ele vai ter numa partida. Eu acho isso importante, isso é, né, interessante. Eu acho que é um jogador de muito potencial para o Vasco, né, contar com ele no ano que vem. Não sei se vai repetir o que fez com o Barros, né, porque o Barros acabou saindo por 2 vezes, né, Amazonas
e depois América Mineiro. Mas, né, acabou nem completando o ano aí pelo América Mineiro, hoje tá de volta e eu acho que todo vascaíno entende que ele é uma peça importante, até mesmo pelas últimas 2 partidas aí contra Botafogo e também o Sport. Então o JP tem saúde, tem bom porte físico e tem técnica. Ajeitando o time, ajustando. A gente tem que sair, cara, isso é fundamental, isso é fundamental. O Vasco tem que sair desse cenário de expressão, de confusão, de sempre estar, né, vivendo essa dificuldade, acelerando o processo de calvície das pessoas. Tem que sair, porque eu tenho certeza que saindo disso, tendo mais tranquilidade, pô, essa galera aqui vai performar. E tudo é um processo, né, família? Tudo isso é importante, porque você caminhando, a galera performando, você brigando na parte de cima da tabela, fazendo bons jogos, não dá pra negar que isso é fundamental hoje, né, para qualquer clube no Brasil que é vender, mas vender bem. Mas precisa vender melhor para tentar, né, acelerar esse nosso processo aí e começar, né, a brigar por títulos e tudo mais. Mas da maneira que, né, o Vasco se encontra hoje, é difícil você colocar a molecada para jogar e sempre no momento de dificuldade. Então o Vasco precisa melhorar isso, mas que bom que o JP está se destacando lá no Avaí. Vamos destacar aqui agora essa informação do Joel Silva sobre o Leandrinho. Tá aqui, ó. Leandrinho é visto como uma grande joia da base. Ontem na live, informei sobre a situação do Leandrinho. O lateral esquerdo, apesar das poucas oportunidades, é visto como uma grande joia da base. Uma negociação neste momento só vai acontecer por muito dinheiro. Tá aí. Eu fico mais tranquilo em relação a isso, não é? Porque, até falei com vocês ontem, eu sou a favor não da saída do Leandrinho. Claro, depende do papel colorido, porque eu acho que é um jogador que pode figurar, né, família? Pode figurar ali, né, como titular aí, né, no ano que vem. Acho que tem potencial para isso, com a cabeça no lugar, né, cuidando do corpo, é um lateral rápido, tem boa técnica. Acho que pode. E é aquilo, eu sou a favor, né, da venda do Piton no ano que vem, claro, com um bom papel, com um bom recurso. E aí você tem um lateral que com certeza ganha bem no Vasco, você vende e você tem ali um jogador da base, né? E aí você começa a ter com esse dinheiro do Piton, a fazer investimentos em outras posições. Beleza, você tem que olhar também ali para lateral, para disputar posição, mas de repente é um investimento menor em relação a esse jogador. Então é isso, eu gosto da ideia do Leandrinho ficar e dessa situação aqui. Só vende realmente se for um bom papel colorido, porque é um jogador que mostrou muito potencial com a camisa do Vasco, né? A gente fala desse momento de pressão aqui, mas esses jogadores, né, principalmente Leandrinho, JP e Estrela, naquela pressão que foi o jogo contra o São Paulo, né, a torcida protestando, um jogo difícil, o Vasco sai perdendo aquela partida pro São Paulo e a galera entrou muito bem, né? O Estrela começou jogando, fez gol, JP entrou e deu uma assistência pro David e o Leandrinho fez um golaço, né? No momento de pressão. Então são jogadores que já mostraram, já comprovaram que podem ajudar o nosso Vascão. Vai vender? Só se for por um bom papel colorido. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar esse corte do Mansur e do Alex falando sobre os reforços, né, que chegaram aí no nosso Vascão. Olha só. Dos reforços que chegaram, né? O Matheus França, Cuesta, uma boa janela do Vasco, me parece, né? Diante dos poucos recursos, o Vasco consegue trazer, agregar gente ao elenco, tentar qualificar o time, sem ter que pagar transferência, por exemplo, né? Os custos apenas de salários, luvas, enfim. Não devem ser baixos. Esses jogadores, em geral, que vêm livres, vêm com luvas e tal. Se o clube conseguir sustentar esse custo, falando apenas de campo e bola, me chama a atenção especialmente a construção de uma outra dupla de zaga com 2 zagueiros de bom nível, né? Sim. Com Robert Renan, Cuesta. com Cuesta, porque é muito importante para o modelo, né, para a forma de jogar, jogadores que se sentam confortáveis, não é só de sair construindo, arriscando passes, tendo a bola por mais tempo, mas também confortáveis de jogar um pouco mais distante do próprio gol, se precisa correr para trás, tenham essa capacidade. Acho que aí, nesse ponto, em termos de modelo, o jogo do time do Diniz pode crescer. E o Matheus França, eu acho que é uma boa aposta, é um jogador que tem qualidade técnica, precisa de jogo, né? Para mim, ele é tipo de segundo atacante, eventualmente pode partir do lado, mas é um segundo atacante. Estilo Fumacinha? Mas eu acho que são nomes interessantes, importantes também, cara. A dupla de zaga, principalmente, né? O Vasco precisava, acaba ajudando, e o Matheus França gera uma expectativa do jeito que ele surgiu, que saiu, enfim, de ter realmente um jogador que tem tipo de característica que não é fácil de você conseguir, né? Não é fácil de você encontrar. E aí, na mão do Diniz, né? Poder, de repente, ter um Vasco mais forte para essa reta final. Daí, aproveitando esse gancho,
O Vasco divulgou, né, algumas imagens do treino de hoje. Estou mostrando aí para vocês do Matheus França. E aí, família, aquela página que eu destaquei aqui um outro dia em relação ao Cuesta, eles também fizeram aqui do Matheus França. Deixa eu passar para vocês, ó. Quais suas características? Excelente giro em espaços curtos, recebendo entre linhas e já virando de frente para acelerar a jogada. Jogador de espaço curto, né? O Diniz gosta. Condução e temporização. Meio condutor capaz de carregar a bola e decidir o momento certo de acelerar ou segurar a jogada. Capacidade de passe. Quando recebe de frente, tem excelente visão para armar. Pode baixar para buscar o jogo e distribuir com qualidade. Variações de funções. Matheus também pode jogar como falso 9, devido à capacidade de receber vindo de costas e girar o corpo para ficar de frente para as jogadas. Aí, né, algumas características do Matheus França, um jogador que a gente está botando aí uma expectativa, né, principalmente primeiro nessa questão física, então por isso que essa semana está sendo muito importante, sem jogos, né, 2 semanas, entendo, de muito trabalho, que vão aprimorar aí essa parte física do Matheus França, e aí a gente espera que ele possa entregar já num primeiro momento para ganhar essa confiança e aí botar, né, essa dúvida na cabeça do Diniz. Isso é muito importante, né, família? Matheus França, de fato, pedir passagem, não somente ele, né, assim como o Andrés Gomes, porque é isso, é o que eu falo aqui com vocês, coloquei um vídeo ontem, né, do Marcelinho falando do Memphis, que o time melhorou sem ele. Claro que não dá para comparar com nenhum atleta do Vasco, tá? Na minha opinião. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar abraçado com um determinado jogador, cara. De repente é porque eu falo muito aqui do Verratti, mas na sua cabeça quem tem que sair é o Coutinho, que seja. De repente quem tem que sair na sua cabeça é o Nuno, que seja. É o Ryan, sabe? Não leva aqui pro coração quando eu falo do Verratti, porque não é isso. A gente tem que realmente torcer para que os jogadores possam performar. De repente o Matheus França, opa, tô pedindo passagem, você titular, mas vai barrar quem? Aí o Diniz ganha mais de 1 milhão para isso. E aqui a gente comenta, a gente debate aqui, né? Eugênio, /22, Lloyd Augusto, a gente tá aqui para falar, sabe, para analisar. Mas na minha cabeça é isso. O Matheus França tem que render ao ponto de pedir uma passagem no time titular e assim também como o Andrés Gomes. Então a gente tá na torcida para que o Matheus França possa calar a boca de muita gente. Vai ser maneiro, né, família? Principalmente aí, né, pros torcedores do nosso rival que falar que ele tão puto aí com ele, que ele não falou o nome do time. Tá certo, pô. É isso. Em relação ao Carlos Cuesta, o Vasco também divulgou aqui. Tá shapeado, hein, Carlos Cuesta? Que isso, tá fibrado. Percentual de gordura do garoto deve estar ali, 7, 6, moleque tá bem fisicamente. E aí, família, eles comentaram aí, né, sobre o Cuesta e o Robert Renan. Até comentei também sobre isso no vídeo de mais cedo, falando da preocupação que eu tenho, porque o Cuesta, ele toca num ponto até interessante, né, ali na coletiva, que é o entrosamento, que ele tem que buscar esse entrosamento com os companheiros. Então, assim, você pega uma zaga totalmente nova, né, de repente pode jogar aí, Robert Renan e Cuesta, então tem que ter esse equilíbrio, tem que conhecer os companheiros, porque a função de zagueiro é isso mesmo, né? Tem que ter ali muita comunicação, tem que falar, tem que cobrar, tem que orientar, não pode jogar mudo, né? Não faz sentido nenhum. É muito importante ter essa comunicação jogando ali no sistema defensivo. Esse período também entendo que vai ser importante. Até pegando aí, né, os relatos do Felipe Melo e de outros jogadores também, inclusive jogadores do Vasco. Né, o Léo Jardim estava falando sobre isso no podcast lá do GV, que o Diniz trabalha, e trabalha muito. Então, deve ser importante também para tentar entrosar esses jogadores na defesa do Vasco. Eu acho que o Robert Renan, ele vai acabar jogando, né, ele vai ganhar essa vaga, porque me parece que ele tem, né, mais recurso do Lucas Freitas, que não é um zagueiro brucutu, né, ele tem boa técnica, mas entendo que o Robert Renan é mais qualificado nesse sentido, e é o zagueiro que é a cara do Diniz. E o Cuesta, apesar de não ser ruim, pelo que a galera fala, jornalistas que a gente colocou aqui, já é um jogador, né, mais físico. Então, de repente, tem esse equilíbrio aí, né, de um jogador mais forte fisicamente, mais físico, um jogador que tem uma técnica elevada. A gente vai torcer muito também para dar muito certo e essa defesa elevar o nível do Vasco. Mas eu sempre vou pontuar aqui, família. Tem que melhorar também o ataque, ser mais intenso, preencher os espaços, recompor, porque senão o Vasco vai continuar com essa dificuldade defensiva. E aí, para finalizar o nosso vídeo, quero muito saber a sua opinião sobre a passagem do Felipe Coutinho até o momento. Mas antes, deixa eu passar aqui esse corte da TNT Esportes. O Otávio Neto, que é vascaíno, estava por lá, falou o seguinte. O Coutinho, ele tem assim, se a gente pegar o retorno de um ídolo anterior, ele sai do Vasco muito cedo, né? Ele era, na categoria de base, um monstro pro Vasco.
Ele se tornou um dos principais jogadores da geração, acho que o segundo principal, só atrás do Neymar, em termos de talento, né, do que ele consegue mostrar na Europa e tal. Mas ele volta num momento físico muito complicado e ele volta num momento institucional muito complicado do Vasco, que é pós a queda da 777, de uma SAF que não deu certo, de uma estabilidade política, financeira. Eu acho que tudo isso entra no lado assim de atrapalhar o Felipe Coutinho a performar, porque o time do Vasco também é um time muito instável, né? O Vasco não conseguiu dar para ele um time bom, como por exemplo a gente vai ver no retorno do Juninho. Juninho volta num time bom do Vasco. O Coutinho, muito pelo contrário, ele volta num time bem problemático do Vasco. Espera-se mais dele, mas eu acho também que existe muito um escopo da galera que não vê direito o que ele está fazendo além dos números. Né? Que apesar de ele não ter tantos gols e tantas assistências, ele é um cara que quando joga ele participa muito bem do jogo, assim. E tá no melhor momento dele. A minha percepção é um pouco parecida. Eu acho decepcionante pelo lado do que se imaginava de que talvez o Vasco mudasse de patamar com o Coutinho, mas a gente vai revisitar isso. Porque é um jogador para isso, né? A gente vai revisitar isso quando o assunto é o Neymar. E eu acho que o Coutinho não mudou o patamar do Vasco como um todo. Mas eu também não acho que é uma nota... eu não acho que é ruim a passagem. Eu acho que ela é uma passagem de altos e baixos mediante um clube que é uma ebulição completa, né? O tempo inteiro. Família, eu penso o seguinte, o Felipe Coutinho aumentou o nível do Vasco? Não. Né? Se você pegar o 2024 do Coutinho, não conseguiu, né? Infelizmente. Eu lembro que a gente até brincava aqui, né, em relação ao Lucas no São Paulo, que retornou e foi campeão da Copa do Brasil, e o Vasco estava ali naquele período, a gente, poxa, Felipe Coutinho vai chegar a aumentar o nível do Vasco, vai levar a gente aí pra decisão e carimbar esse título aí. Não aconteceu. Ao ponto, né, de eu comentar aqui com vocês que o melhor reforço da segunda janela do ano passado foi o Emerson Rodrigues. Esse ano o Felipe Coutinho, na minha visão, melhorou, mas claro, é um cara, que tá oscilando, tem boas partidas, tem partidas de gênio, né, Santos, São Paulo, mas tem partidas realmente que deixam, né, a desejar. Mas tem um ponto muito importante nessa situação, família, e aí assim, a gente entra num cenário que é o seguinte, você lembra aquele papo da menina que teve um caso aí com o Payet? E ela falou que o Payet tinha raiva do Paiva e tinha ciúmes do Verratti. Pelo estilo de jogo, porque era um jogo que não favorecia ali o Payet, era um jogo de transição e de bola na área. Então, realmente, você acaba dificultando ali o papel de um cara que é técnico, que não tem tanta força física, que é o seu meia, né? Às vezes pega pouco na bola, não participa, porque é um jogo de transição, de explorar ali os pontas ou buscar, né, as laterais para efetuar os cruzamentos. Então, eu entendo que no ano passado, né, o Vasco ele jogava pro Verratti. E certo, não tô criticando não, porque era o que funcionava. O Verratti foi o nosso protagonista, 23 e 24. Então fica muito difícil pro meia participar. Esse ano, né, eu esperava realmente assim, um protagonismo do Coutinho, que aconteceu, né, em algumas partidas. Mas eu acho que o Coutinho ele pode entregar muito mais. Muito mais. Mas o Vasco tem que passar a jogar pra ele. Tiago, peraí, eu discordo de você. Não, família, eu não tô falando que a bola a galera tem que fazer lá igual o Santos. Uma coisa constrangedora. O cara pode estar lá, Neymar. Pode estar aqui, Neymar. Não, não é assim. Ele participar da dinâmica do jogo, mas um jogo que possa favorecer, que possa potencializar o Felipe Coutinho. Que é um jogo de aproximação, que é você ter peças na frente, que ele possa dialogar, que ele possa achar. O Felipe Coutinho, ele nunca mais vai ser o que ele foi no Liverpool. Nunca mais. Mas os melhores momentos da carreira do Felipe Coutinho sempre foi jogando com caras inteligentes. Com caras que, né, um ataque equilibrado. Pode ter um ponta construtor, mas vai ter o cara também de velocidade para ele associar, passe curto e aí abrir o espaço para ele chapar. Coisa que hoje até acontece mais por causa do Nuno, né? Uma boa dupla ali e o Ryan sabe. Mas o Verratti não sabe fazer isso. Por isso que eu venho falando, Coutinho e Verratti é água e óleo. Você pode discordar à vontade. Não defendo aqui, é um ou outro. Fica a seu critério, é um ou outro. Tanto pela parte técnica e tanto pela parte física. Não combina, pra mim. Não combina, o time fica desequilibrado, o time fica frágil, taticamente, na marcação e fisicamente, os dois, na minha opinião, não compensa. É um ou outro. Eu vou defender isso aqui, sei que o Diniz não vai optar por isso, mas eu bato aqui, né, nessa tecla. Então a gente está falando de um jogador que, beleza, não mudou o patamar do Vasco, não fez isso, não fez aquilo, é um jogador muito cobrado, mas a gente está falando aqui, família, de um gênio. Coutinho é um gênio. Então você tem que tentar potencializar o gênio.
sabe? E eu acho que em alguns momentos o Vasco não faz isso. Melhorou bastante, é um cara que tá participando da dinâmica do jogo, né? O Diniz tá fazendo ele, tipo, né, fazia lá com o Ganso no Fluminense, buscando a bola, aparecendo, tentando pegar na bola, né, o tempo inteiro, mas eu acho que ainda dá pra você potencializar um pouco mais o Coutinho com essas características aqui que eu falei. A gente não pode normalizar que esse jogador... Pô, família, até perdi aqui, mas eu vou mostrar aí na tela pra vocês que o Coutinho... ele ainda, eu acho que é a quinta maior transação, né, do mundo, quando ele foi vendido do Liverpool pro Barcelona. Pô, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então a gente está falando de um cara muito acima da média. Ele não vai ser aquilo, mas ele ainda é, na minha opinião, bem fisicamente, e o time trabalhando ali para ele, podendo potencializar as principais características dele, é o melhor do Brasil, pô. É um 2. Só perdendo em termos de talento pro Neymar. Eu vejo muita gente babar o ovo, né, do Matheus Pereira, lá do Cruzeiro, que é um cara mais novo, que tem mais condição física que ele, é mais intenso, mas se você pegar o Matheus Pereira no início do ano, que quase saiu, que não estava rendendo lá no Cruzeiro, porque o seu, né, o senhor Fernando Diniz, que é um cara que não busca esse equilíbrio, que foca muito mais na questão técnica, então montava lá um ataque com Gabriel, Dudu e ele, e a coisa não estava fluindo, porque não ter esses jogadores para ele achar no facão, passe em profundidade, sabe, para movimentar, e o cara não estava rendendo. A partir do momento que chegou o treinador lá e botou o Matheus Pereira, aqui, ó, o Christian, tem um ponto aqui, vou botar um volante aqui que consegue recompor e tem boa técnica, um atacante de mobilidade, que sabe fazer pivô, que sabe fazer facão, que sabe associar, e um ponto agudo, né, que é o Wanderson, o cara começou a voltar ali a ter boas atuações. Então, assim, eu entendo que existe o momento do atleta, fase, condicionamento, parte física, tudo isso, mas tem encaixe também. Existe o encaixe. E acho que em alguns momentos, né, pela característica do jogo do Vasco, pelas peças, isso falta pro Felipe Coutinho, sabe? Falta. O Vasco potencializando o Felipe, eu tenho certeza que ele vai entregar e entregar muito no Vasco. Muito, porque é muito acima da média. É muito diferente, na minha opinião. Queria saber a visão de vocês. Fui!